Bom, percorri toda a volta. Vou fazer agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui o ponto de união. Vou unir com um ponto baixíssimo. Levanto uma correntinha e vou fazer uma laçada dupla em relevo a partir desse ponto. Passo a agulha por trás do ponto, laço, laço novamente e passo novamente por trás do ponto. Derrubo as laçadas, restando 2 na agulha, laço e finalizo. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço a agulha 2 vezes, eu tenho o ponto alto aqui abaixo, vou fazer um ponto alto duplo sobre ele. Feito isso, laço a agulha e nessa alça de 5 correntinhas faço 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, laço a agulha 2 vezes, volto aqui nesse ponto alto, passo a agulha por trás e levanto novamente um ponto alto duplo. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla. Ficando dessa forma. Feito a laçada dupla em relevo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço a agulha 2 vezes, vou fazer um ponto alto duplo relevo sobre o ponto alto de base. Laço a agulha, nessa alça com 5 correntinhas, levanto 7 pontos altos. Levantei os 7 pontos altos, laço a agulha 2 vezes, volto no ponto alto de base e levanto um ponto alto duplo. Após o ponto alto duplo, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E volto a fazer a laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla em relevo da carreira anterior. E vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta do tapete. Bom, completei toda a carreira, estou finalizando. Vou fazer aqui o ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntes. E vou fazer o ponto de união acima das laçadas dupla em relevo. Introduzir a agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, faço uma corrente, vou fazer uma laçada dupla sobre a laçada dupla em relevo. Em seguida faço 1, 2, 3, 4 correntes,
Laço a agulha. Sobre o ponto alto duplo em relevo, vou fazer 2 pontos altos em relevo. Após isso, laço a agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto dos 7 pontos altos em relevo. Dessa forma. Faço uma correntinha, laço a agulha, passo a agulha aqui por trás do ponto, venho aqui para frente, lá por trás, laço a agulha e levanto o ponto alto em relevo. Uma corrente, no próximo ponto alto, levanto um ponto alto em relevo, uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto em relevo, uma corrente, um ponto alto em relevo, uma corrente, um ponto alto em relevo, uma corrente, um ponto alto em relevo sobre o último ponto alto, ficando assim. Então eu fiz para cada ponto alto desse leque um ponto alto em relevo com o espaço de uma correntinha. Laço a agulha. No ponto alto duplo de base, vou fazer 2 pontos altos em relevo. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui no ponto laçada dupla em relevo, vou fazer outra sobre ela. Esse será o motivo que eu farei por toda a volta do tapete. Vou fazer mais um. 4 correntes. Laço a agulha. No ponto alto duplo relevo, faço 2 pontos altos sobre ele em relevo, porque eu estou pegando por baixo dele. Laço a agulha. Para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás, passo a agulha pela frente e laço lá atrás, e levanto o ponto alto. Espaço de uma corrente, laço, faço o ponto alto em relevo, pegando por trás, uma corrente, ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo, pegando por trás. No total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, separados por uma corrente. Feito isso, laço a agulha. Vou fazer 2 pontos alto relevo sobre o ponto alto duplo relevo de base. Feito isso, 4 correntes. E volto a fazer a laçada dupla em relevo. Ok? Vou trabalhar assim por toda a volta do tapete. Bom, percorri toda a volta do tapete, estou finalizando, fiz aqui as correntinhas e vou unir com um ponto baixíssimo acima da laçada dupla em relevo. Feito isso, faço uma corrente, faço novamente uma laçada dupla em relevo sobre a primeira laçada dupla. Feito a laçada dupla em relevo, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, faço um ponto alto relevo sobre o primeiro ponto alto, que está em relevo. No segundo ponto alto relevo, eu vou fazer 2 pontos alto relevo sobre ele.
Fiz o primeiro e agora o segundo ponto, ok? Em seguida, sem correntinha de espaço, vou fazer um ponto baixo no primeiro espaço de uma correntinha. Um ponto baixo, em seguida faço uma correntinha, pulo o ponto alto de base, vou para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo. Em seguida, laço a agulha. No primeiro ponto alto relevo que se encontra aqui, eu faço 2 pontos alto relevo sobre ele. Fiz o primeiro e agora o segundo. Laço a agulha e sobre esse segundo ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo sobre ele. 1, 2, 3 correntes. Faço uma laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla em relevo de base. Esse é o primeiro motivo. Vou seguir essa repetição por toda a volta do tapete. 3 correntes, laço a agulha, no primeiro ponto alto relevo faço um sobre ele. No segundo ponto alto relevo, vou levantar 2 pontos alto relevo sobre ele. No espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo. Bom, estou completando mais uma carreira. Aqui eu já completei o motivo, vou fazer 3 correntes. E vou unir aqui no ponto de união, que é as 2 laçadas duplas em relevo. Vou unir com ponto baixíssimo, vou subir uma corrente, volto a fazer uma laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla em relevo de base. Faço 1, 2 correntes, laço a agulha. No primeiro ponto alto em relevo do motivo, levanto um ponto alto em relevo. Laço a agulha, faço ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo de base. Nesse terceiro ponto alto, vou fazer 2 pontos alto relevo no mesmo ponto. Se antes eu tinha 3 pontos alto relevo, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, ok? Em seguida, sem corrente, eu venho aqui nessa primeira correntinha, aqui eu tenho um ponto baixo e fiz uma corrente. Nessa corrente eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto baixo, vou para a próxima correntinha e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, vou para a próxima corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, vou para a próxima corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, na próxima corrente faço um ponto baixo. Então, para essa carreira, no meio do motivo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, com a separação de uma correntinha, ok? Feito isso, laço a agulha, tenho aqui o primeiro ponto alto em relevo. Vou levantar 2 sobre ele. Laço uma vez na agulha e levanto 2 ponto alto relevo sobre esse primeiro ponto alto relevo.
Laço a agulha, vou para o próximo ponto alto relevo, levanto um ponto alto relevo. Laço a agulha novamente e nesse terceiro ponto alto relevo, um ponto alto relevo sobre ele. Então, como aqui eu tenho 4 pontos altos relevo e 4 pontos alto relevo. Então, até que se feche aqui no meio do motivo, sempre aqui nesse último ponto alto relevo, farei 2 sobre ele e no primeiro farei 2 sobre ele. Sempre assim, até se fechar esse motivo, ok? Feito isso, faço 2 correntes e vou fazer laçada dupla em relevo sobre laçada dupla em relevo. Feito a laçada dupla em relevo, faço 2 correntes e vou para o próximo motivo. Um ponto alto duplo sobre o primeiro de base, no seguinte e no terceiro, 2 sobre ele. Sem correntinha de espaço, na primeira correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, na correntinha faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo e no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Ok? Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, com intervalo de uma correntinha. Laço a agulha, aqui eu tenho o primeiro ponto alto em relevo, faço 2 sobre ele. Ficando um sobre o outro. E nos demais pontos altos, relevo, faço ponto alto relevo. Ficando dessa forma. Agora vou seguir essa repetição por toda a volta do tapete. Bom, completei a carreira novamente, já fiz aqui as 2 correntinhas e vou fazer o ponto de união sobre a laçada dupla em relevo. Introduzindo a agulha e faço a união com ponto baixíssimo. Subo uma corrente e volto a fazer uma laçada dupla em relevo sobre essa primeira laçada dupla que está em relevo. Feito isso, faço uma corrente, laço a agulha e para cada ponto alto de base, faço um ponto alto. Os pontos altos do motivo. Lembrando que, para esse conjunto de ponto alto relevo, o último eu faço 2 sobre ele. Então, se antes eu tinha 4, agora eu vou ter 5 pontos alto duplo em relevo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Sem correntinhas, eu vou para o primeiro espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, na próxima correntinha, um ponto baixo. E sigo assim por todos esses espaços de uma correntinha. Dessa vez eu fico com 1, 2, 3, 4 pontos baixos com espaço de 3 correntinhas. Laço a agulha, nesse primeiro ponto alto relevo, faço 2 sobre ele. No segundo ponto alto relevo, faço um sobre ele e nos demais. Tenho aqui o total de 5 pontos alto relevo. Ok? Feito isso, faço uma correntinha
e faço uma laçada dupla em relevo sobre laçada dupla. Uma corrente e volto a trabalhar da mesma forma que trabalhei esse motivo, o próximo motivo. Um ponto alto relevo para cada ponto alto relevo de base. E esse último, 2 sobre ele. Um ponto baixo na primeira correntinha, correntinha, na próxima correntinha, um ponto baixo, correntinha, na próxima correntinha, ponto baixo, correntinha, pulo um ponto baixo e na próxima correntinha, um ponto baixo. Laço a agulha, no primeiro ponto alto relevo, faço 2 sobre ele. 1, 2. E continuo fazendo ponto alto relevo sobre os pontos que estão na base, completando um total de 5 pontos alto relevo. Ok? E vou seguir assim por toda a volta do tapete. Estou completando mais uma volta. Tenho aqui um ponto baixo, um ponto alto em relevo, vou fazer 2 sobre ele. E um ponto alto relevo sobre cada um de base. Tenho aqui o último do motivo. E finalizo o motivo. Faço uma corrente e faço ponto de união sobre a laçada dupla em relevo, com ponto baixíssimo. Feito isso, levanto uma corrente, volto a fazer a laçada dupla em relevo. Passo por trás, laço a agulha, o mesmo movimento. Agora para a próxima carreira, faço uma corrente, laço a agulha, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar ponto alto relevo sobre cada um e nesse último 2 sobre ele, totalizando 6 ponto alto relevo. 1, 5 e faço mais um sobre ele, totalizando 6 pontos. Ok? Agora, sem corrente de espaço, tenho aqui a primeira correntinha, tenho ponto baixo. No espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Então aqui eu fico com 1, 2, 3 pontos baixos com espaço de 2 correntinhas. Em seguida laço a agulha, nesse primeiro ponto alto relevo, faço 2 pontos alto relevo sobre ele, um sobre o outro. E sigo fazendo ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo, totalizando 6 pontos alto relevo. Ficando assim. Em seguida faço uma correntinha e volto a fazer a laçada dupla em relevo. Uma corrente e volto a fazer o motivo da mesma forma que eu fiz esse primeiro motivo. E vou continuar assim por toda a volta do tapete. Completei mais uma volta, estou finalizando. Já fiz o último ponto alto em relevo aqui do motivo. Faço uma corrente e vou unir com ponto baixíssimo acima da laçada dupla em relevo.
Para a próxima carreira, subo uma corrente, passo a agulha aqui por trás e venho aqui no meio. Antes eu estava passando a agulha por trás da corrente dupla, da laçada dupla. Agora eu vou fazer esse movimento. Trago a laçada, laço novamente, trago a laçada e finalizo. Feito isso, faço 1, 2, 3 correntes. Vou fazer uma laçada dupla nesse espaço de uma correntinha, assim como eu fiz aqui na primeira. Aqui eu deixo esse espaço com 3 correntes, ok? Faço uma corrente, laço a agulha. Agora, para trabalhar esse motivo, eu vou pular um ponto alto, relevo, vou para o próximo e vou trabalhar um ponto alto, relevo sobre ele. Trabalho o segundo e os que estão à frente. Dessa forma. O último ponto eu ainda vou levantar 2 pontos alto duplo, 2 pontos alto em relevo, faço um ponto baixo no primeiro espaço de uma correntinha de espaço e no próximo espaço um ponto baixo. Aqui, apesar de ter pulado o primeiro ponto alto relevo, eu continuo com 6 da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Porque eu ainda aumentei aqui. E no centro do motivo eu tenho um ponto baixo, um espaço de uma correntinha e um ponto baixo. Laço a agulha no primeiro ponto alto relevo, faço 2 sobre ele. E faço um ponto alto relevo para cada ponto alto relevo que se encontra na base, menos o último. Continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos alto relevo. Ok? Feito isso, faço uma corrente e vou fazer uma laçada dupla nesse espaço de uma correntinha. Ficando dessa forma. Faço 1, 2, 3 correntes. Uma laçada dupla no espaço de uma correntinha. Ficando assim. Vou trabalhar assim em volta de todo o tapete. Uma corrente, laçada, pulo um ponto alto, relevo, vou para o próximo e trabalho ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo. Bom, percorri por toda a volta, estou finalizando mais uma carreira. Tenho aqui o último ponto alto relevo do motivo. Faço uma corrente e vou unir aqui acima da corrente, acima da laçada dupla em relevo. Introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, levanto uma correntinha e vou fazer laçada dupla em relevo, passando aqui por trás da que está na base. Dessa forma.
faço uma corrente, laço a agulha. Nesse espaço que eu fiz de 3 correntinhas, eu vou levantar um ponto alto. Faço uma corrente e volto a trabalhar uma laçada dupla sobre essa laçada dupla da carreira anterior. Ficando assim. Faço uma corrente e vou fazer um ponto alto relevo, pulando um ponto alto relevo de base, vou para o próximo, introduzo a agulha de forma a relevo, levanto o ponto alto relevo. Faço ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo de base. Faço 2 pontos alto relevo nesse último ponto. E aqui eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos alto relevo. Ok? Aqui eu tenho 2 pontos baixos no meio do motivo. E no meio uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo sobre essa correntinha. Laço a agulha. No primeiro ponto alto relevo, vou levantar 2 pontos alto relevo sobre ele. E nos demais pontos alto relevo, faço um ponto alto relevo sobre cada um, exceto o último. Continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos alto relevo. Feito isso, faço uma correntinha, faço uma laçada dupla em relevo sobre a primeira laçada dupla que se encontra na base. Faço uma correntinha, laço a agulha nesse espaço de correntinha, levanto um ponto alto. Uma correntinha, volto a fazer laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla que está na base. Ficando assim. Uma corrente, laço a agulha, pulo o primeiro ponto alto do próximo motivo. No segundo, levanto um ponto alto relevo. Continuo fazendo ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo de base. Tenho aqui o último, vou levantar 2 pontos alto relevo sobre ele. Continuo com 6 pontos alto relevo, como o primeiro motivo que eu fiz. Sem corrente, tenho aqui a correntinha do meio, vou fazer um ponto baixo sobre esse espaço de uma correntinha. E continuo fazendo da mesma forma por toda a volta do tapete.